Olá, professoras e professores, tudo bem? A profissão das profissões. Para mim, uma honra poder compartilhar esse conteúdo. Eu sou tão apaixonado aqui com vocês. É conteúdo que faz parte da minha carreira profissional, da minha vida. Então, eu gostaria que vocês sentissem, que você que está me assistindo agora, sentisse essa alegria. Então, nós vamos discorrer aqui e trazer experiências de sucesso acerca do tema voz, linguagem e emoção. Voz, linguagem e emoção, ou seja, a comunicação do seu corpo inteiro. Como professor, como professora, você deve, estar inteira na sua rotina, na sua aula com o seu aluno, na sua videoaula, ainda mais hoje em dia com a história do ensino híbrido, um modelo educacional que chegou para ficar. Então a gente tem que dialogar com isso. Como que a gente conduz nossas aulas? Como que a gente se apresenta? Quem é você para o seu aluno, para a sua aluna? Como que você é um ser, uma pessoa humana marcante na vida dessa criança? Para além do que traz o livro, para além do que traz a cartilha, como que você interage? Quem é você para o seu aluno, para a sua aluna? E como voz, linguagem e emoção, você trabalhando essas questões, dando potência a isso que você já tem, sendo quem você é, com a sua própria identidade. Você sendo você, ali na frente do aluno, com todo o conhecimento, o acúmulo, na condição de educadora, de educador, como que você marca a vida dessas crianças. E como que voz, linguagem e emoção vai fazer toda a diferença na sua carreira. Eu sou Léo Dias, sou professor brincante, especialista em lazer e recreação e trabalho apresentando eventos, sou mestre de cerimônias, trabalho com formação de professores, inclusive no decorrer aqui da nossa história, eu vou apresentar para vocês algumas coisas, contar um pouquinho dessas experiências de sucesso e, enfim, então a gente vai falar primeiro de voz, depois de linguagem, depois de emoção. E no final, eu quero apresentar uma brincadeira, um jogo, uma brincadeira cantada, em que eu vou utilizar todos esses eixos centrais, que nós vamos trabalhar aqui. Então, eu queria agora que você desligasse a chavinha de lá de fora do mundo ao seu redor e concentrasse aqui para a gente se conectar de verdade. Então, desliga a chavinha, que nem eu faço com as crianças da minha antiga turma na escolinha, na educação infantil, ó. Desliga a chavinha. Agora liga a chavinha da concentração. Abra bem os olhos, bem os ouvidos. Concentre-se, olhe para mim. Abra o escudo. Eu não vou gritar. A gente vai ter uma conversa bem serena, tá bom? Vamos sentar? Ó, voz, linguagem e emoção. Primeiro, vamos lá. Você já se concentrou, já está aqui comigo? Vamos começar falando de voz. O que é a voz? A voz é um som produzido pelo corpo. A voz é uma forma da gente se comunicar. Cada um tem a sua. Ah, minha voz é horrível. Minha voz, nossa, tenho até vergonha. Não gravo nem áudio no celular. Minha voz é péssima. Tem muita gente que fala isso, muita gente sente isso. E a gente vai tentar desconstruir isso aqui. Porque a voz, ela é a sua identidade. A sua voz, ela te identifica. Quando alguém liga, você fala alô, a pessoa diz, fulano, liga na sua casa, por exemplo. A minha voz é muito parecida com a do meu pai, né? Então, muitas vezes as pessoas ligavam em casa, e aí, alô, ô Ocimar? Não, é o Léo. Meu pai chama Ocimar. Não, é o Léo. Eu pareço com ele, tá com a voz, né? Eu falo, pô, que legal, porque eu gosto muito da voz do meu pai. Mas eu sempre achei que eu precisava mais, que minha voz precisava ser mais grave. Eu achava que minha voz estava ainda muito jovem. Parece que ela parou na adolescência. Depois eu fui me acostumando. Você tem que gostar da sua voz. A sua voz, ela traz elementos da sua identidade, da sua raiz, da sua ancestralidade. A sua voz, ela tem uma forma genética que vem do seu pai, da sua mãe. A sua voz é um som produzido pelo seu corpo, que primeiro ele vem da fonte, ele vem do solar. Solar, não tem som. Para ter o som, você depende da sua mecânica.
do seu rosto, da sua estrutura do seu corpo, da densidade da sua mucosa, né, da mecânica da sua fala, sua boca, a formação da arcada dentária, né, a musculatura da língua. Tudo isso, quando o ar passa, aí a parte mecânica, que a gente aprende desde criança, olhando, copiando, emitindo sons, essa parte mecânica que produz esse som da voz. Você pode potencializar a sua voz. Você pode buscar, aí eu vou citar aqui algumas referências, né? A Voz do Ser, que está aí na internet. Você pode encontrar no Instagram, Facebook, A Voz do Ser. Fala muito de voz. Maria do Carmo Carrasco, professora Maria do Carmo Carrasco. Eu estou falando de pessoas fonoaudiólogas, especialistas em voz. Jaqueline Alexandre, minha grande amiga. São pessoas que me ensinam a trabalhar com a voz. Como é importante a voz para o professor. O professor não terminar a aula cansada, para não perder a voz, não ficar com a voz, não é afônico, como é que fala? Para não ter problema de calo na prega vocal. Muita gente já tem até. Então imagine, se você vai seguir uma carreira, é interessante que você tenha, que você busque esses conhecimentos de fonoaudiológico, né, com especialistas, que você saiba usar o seu potencial vocal a seu favor. Não só pensando no problema que você vai adquirir, mas trabalhar na prevenção. Como ter uma voz saudável? Come maçã e bebe bastante água. Duas coisas boas. Água você tem que tomar ao longo do dia. Todos os momentos ele dá uma pausinha. Eu vou até fazer isso agora. Uma pausinha. Tome água devagar. Não dá aqueles golão, bloco, só para jogar água para dentro. Tome água devagar. Deixa a água descer. Né? Passa lá na boca. E você melhora a densidade da mucosa. Então você consegue manter a naturalidade, a identidade, manter a sua voz legal, boa, saudável. Uma voz saudável comunica bem. As pessoas percebem quando você tem um problema na voz. Que muitas vezes é por conta de consequências emocionais, de fisiológicas. Eu passei a noite gripado, no outro dia minha voz está acabada. Gritei muito ontem, no outro dia minha voz está acabada. As pessoas percebem isso, as crianças. E aí então a sua mensagem, aquilo que você precisa passar, se a sua voz não ajuda, a mensagem fica suja, fica com ruído, não chega gostosa. Então é interessantíssimo você saber usar o seu potencial vocal. Aqui eu vou dar essas dicas. Então, água ao longo do dia. Né? Uma maçãzinha é bom, a maçã é boa mesmo, porque ela diminui a densidade da mucosa, ela fica mais como se fosse um óleo novo. Então fica melhor, fica mais fina, não fica tão densa essa mucosa. E você consegue trabalhar melhor. Mas é isso, pense, comida influencia muito na voz. O tipo de alimento que a gente come, né, que a gente bebe. Mas isso, eu vou deixar para vocês procurarem especialistas em voz. Eu vou trazer aqui essa questão de você usar o seu potencial vocal, é de você não ter vergonha da sua voz. A sua voz te representa, a sua voz ela é a sua identidade. Se você fala, né, você usa a sua voz com firmeza, sabe? Se você não tem esse receio guardado, ele não aparece, porque ela te marca, ela mostra quem você é. Num simples alô, eu identifico quem é. Se você chega na escola e fala, bom dia, gente. A turma, opa, peraí. Você teve algum problema? O que você tem? Você tá mal? Não é assim? A voz, ela entrega o seu emocional. A voz, ela entrega. Então, olha, são dicas de voz para você pensar, para você... Espero ajudar assim que você não tenha medo da sua voz. Que você não tenha esse receio. Ela acaba com isso, isola. Bate na madeira. Diga assim, eu gosto da minha voz. E não é para dar sorrisinho e dizer, ai, que mentira, ai, minha voz é horrível. Não, diga, eu gosto da minha voz. Isso, rojão aí, para mim, para nós. Eu gosto da minha voz. A minha voz é essa, ela é a minha identidade. Tem um tronco linguístico que me identifica.
de onde eu sou, né? Muitas a voz, se você ouve, você fala, pô, esse moço é do interior de São Paulo, porque ele fala verde, fala porta. Se você falar e fale com exatidão, fale com firmeza, porta, não tem problema nenhum. Você mostrar a sua identidade. É a riqueza, a diversidade cultural. É gostoso isso. As crianças gostam de autenticidade, de verdade. Então você transmita isso na sua voz. Vamos para o próximo passo? Antes de ir para o próximo passo, olha só o que eu vou mostrar. Eu ganhei esse brinquedo, né, esse instrumento, que para mim é um instrumento de pesquisa científica. Eu queria um dia fazer uma pesquisa científica e provar, porque sabe quando você tem convicção de que se a criança fazer o uso desse instrumento, ela vai crescer uma criança que não vai dizer assim, eu não gosto da minha voz, eu tenho vergonha de falar em público, quando tem que falar na reunião eu fico morrendo de vergonha, quando tem que conversar com os pais eu morro de vergonha, me apresentar um trabalho. Então essa criança vai crescer sem esses problemas, se utilizar essa ferramenta aqui, ó, que é, você põe no ouvido, aqui você fala, ó, som, e, a, e você ouve a sua voz como ela é. Porque quem ouve a sua voz como ela é, são os outros. Você não. Você não ouve a sua voz como ela é. Sabe aquele cantor que fazia assim, né? Ó, acho que é o Tião Carreiro, não lembro quem é. Para a voz poder voltar aqui, ó, e ter um retorno para ele se ouvir. Às vezes você não gosta da minha voz porque você não ouve como ela é. Então, o uso desse instrumento, você vai ouvir a sua voz como ela é. Você vai pronunciar bem as palavras. Vai comer R, vai comer S. Vai pronunciar todas as palavras. Então você diz, eu gosto da minha voz. A minha voz é linda. Ela me identifica. Eu sei usar o meu potencial vocal. Por isso, a minha aula é sensacional. Por isso, as pessoas, as crianças, gostam de mim. Ó, eu adoro me ouvir, eu já tenho, isso eleva a nossa autoestima, isso faz bem. Então, olha, eu ganhei de uma professora numa formação que eu fui dar em Pederneiras. Então, ó, são 2 cotovelos, tá? Um pedacinho de cano, tudo PVC. 2 cotovelos e um pedacinho aqui, ó. Emendou? Mede direitinho? Pronto, dá para usar. Já tive retorno de crianças usando, que estão assim desenvolvendo, melhorando a fala. Fonos usam isso, é maravilhoso. Fica aqui a minha dica sobre voz. Vamos para o próximo passo. Agora sim, agora vamos falar sobre linguagem. Isso já te lembra algo? Provavelmente você já identifica um contexto quando eu utilizo esse brinquedo, esse instrumento. Tá aqui saindo no improviso, tá, gente? Ó. E aí você pensa, dentro desse contexto, você pensa qual linguagem utilizar. A linguagem ela está muito relacionada com o contexto. O contexto da apresentação. O contexto do ambiente que você está inserido, que você está inserida. Que linguagem utilizar numa sala de aula? Que linguagem utilizar na quadra? Que linguagem utilizar no momento da brincadeira? Qual tipo de símbolo? Os signos? A gíria. Uma linguagem ela está relacionada com a gíria. Com gíria, assim, um ritmo, volume, não é? Então, a intimidade de cada grupo, de cada local, de cada ambiente, se tem determinada linguagem. A gente fala para a criança, ó, o que você fala em casa, você não fala na rua, hein? Em casa você tem uma liberdade, você tem uma linguagem, você tem um tipo de conversa. A rua é outra, a escola é outra. Não é? Linguagem. E como você utiliza a linguagem? Como você entra no universo da pessoa que te ouve? Não vou dizer só da criança, nós enquanto professores. Vou dizer da pessoa que me ouve, da sua audiência, do seu público.
Que linguagem utilizar? Como que você atinge o coração? Nelson Mandela. Se você falar com uma pessoa na sua língua, você atinge essa pessoa. Mas se você falar com ela em sua própria linguagem, você atinge o coração. Nelson Mandela. Então, num grupo de basquete, você tem um tipo de linguagem. Num ambiente de esporte, numa quadra esportiva, num basquete. A turma do futebol tem outra linguagem. Nós, professores, dentro da sala dos professores, você tem ali um tipo de linguagem, de símbolos, né, de olhares. Use a linguagem a seu favor. Utilize essa ferramenta. Né? Você estuda para quem você vai falar. Né? E como você fala? Como você fala? E aí nós temos voz e linguagem. Que linguagem utilizar numa cantiga, numa contação de história? Se você fala o tempo inteiro assim, na sua aula. Ó, tudo bem, crianças, bom dia, como vai? Vamos fazer essa atividade hoje, daqui a pouco a gente faz assim. Vamos agora contar uma história. Era uma vez uma pessoa... Você não muda, você tem que mudar a língua. Vamos contar agora uma história. Ó, era uma vez... Então você utiliza a linguagem da contação de história. Linguagem. Vocês podem... A linguagem tem a ver também com o tronco linguístico que eu já falei na voz. Né? A sua forma de se comunicar. Você traz muito disso. E essa é a sua identidade. Que a oratória, que essa história, voz, linguagem e emoção, não atrapalhe a sua identidade. O tempo inteiro eu vou dizer aqui, ó, a sua identidade, a sua verdade, a sua autenticidade tem que estar presente. E aí você pega esses eixos, né, essa ciência, esses elementos e somam na sua persona, na sua pessoa. Que é usar o seu potencial vocal e saber que tipo de linguagem adequada para cada momento. Compreende? Linguagem. Então, voz, linguagem, e agora vamos partir para a parte da emoção. Vamos lá? Emoção. Agora vamos falar de emoção. O que é emoção? Ah, tá emocionadão aí, tá emocionada. O Lano é muito emocionadão, hein? Emoção está relacionado ao abalo afetivo, né, ao sentimento. Emoção, ele vem do termo latino, emovere. Gente, quando eu descobri isso, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Como professor de educação física, que também sou, fez muito sentido para mim. Emoção vem do termo latino, emovere, onde o e significa fora e movere significa movimento. Então, é a expressão do movimento, a expressão do sentimento. Gente, emoção está ligada a movimento. E aí eu vou contar uma história para vocês aqui, que faz parte do meu trabalho, né? Eu apresentando evento, utilizando, né, voz, linguagem, emoção, lá como apresentador, microfone na mão, ginásio lotado. Eu peguei o microfone na mão, comecei a falar, de repente eu travei. Você dá um branco, você não sabe o que você faz. E aí eu te dou a dica. Se movimente. Saia do lugar. Saia do lugar. Porque o seu movimento gera uma reação. Essa reação gera outra reação. E que gera emoção. E que movimenta aquele espaço e que vai gerando e você não fica parado, e aquilo vai te alimentando. Então, movimente-se, saia do lugar. Esse exemplo, um dia eu chamei um grupo de meninas, né, que iam ser premiadas porque haviam ganhado um campeonato de futebol. Né, um grupo de meninas ganhou um campeonato de futebol masculino. Elas tentaram se inscrever, né, e não conseguiram, porque era um campeonato, e até a turma da organização falou, pô, mas tem um grupo de meninas querendo inscrever. Elas, pois é, não tem campeonato feminino, a gente quer se inscrever. Aí os caras, e agora? Pois bem, reorganizaram tudo lá, inscreveram as meninas. As meninas foram jogar e foram campeãs. Você acredita nisso? Foram campeãs.
no campeonato masculino. Então, nesse evento, chamamos as meninas à quadra e elas iam ter uma surpresa. Né? O jogador, o Cafu, quem é do meu tempo vai saber quem é o Cafu. As meninas mais novas, os meninos mais novos, talvez não. Cafu representou a seleção brasileira, que levanta aquele troféu e tal. Então eu tinha que preparar, fazer aquele clima, preparar o ambiente e as meninas iam ser surpreendidas pelo Cafu, trazendo troféu e medalhas e tudo mais. Então as meninas olhando para mim, arquibancada assim lá atrás, as pessoas lá atrás, e aí me falaram assim no rádio, no ponto: Léo, segura porque o Cafu não tá pronto. E as meninas ali paradas e olhando para elas, e agora eu ia chamar o Cafu e... Cadê o Cafu? O que você faz? Pois bem, eu falei, movimento. Movimenta, sai do lugar e faz alguma coisa. Então eu comecei a andar em direção às meninas e eu percebi que elas ficavam assim, ó. Então foi uma reação do meu movimento. Do movimento que está relacionado à emoção. Essa reação me deu uma outra reação. Uma ação, talvez, que foi: vou conversar com elas. Só que elas têm medo de microfone. Medo de eu chamar para entrevistar. E todas as pessoas viram isso. Então eu comecei a brincar com isso. Cuidando para não expor. Cuidando tendo essa sensibilidade de não expor ninguém. Então eu fui até as meninas: meninas, tudo bem? Quem é a capitã? Linguagem do futebol. Quem é a capitã da equipe? Quem é que fala pela equipe? Quem é que conduz a oração no vestiário? Coisas que as pessoas que estão ali querem ouvir. Acho interessante saber aqui. A linguagem do futebol. Quem é capitã aí? Quem faz bagunça na hora da comemoração? E aí, quem é brigar? Então eu entrei na linguagem do futebol e no movimento, da emoção, aquilo foi me dando um suporte, foi me dando aporte, e a gente continuou ali naquela conversa. Eu sei, menina, que o Cafu demorou 15 minutos para voltar. 15 minutos. Mas foi tão gostoso, porque eu bati um papo com as meninas, elas contaram quem era a capitã veio e falou da emoção que ela sentia de ter ganhado o campeonato. E eu falei, poxa, e quem é a mais bagunceira? Então a gente começou naquela linguagem, naquela brincadeira do jovem, né? Usando aquela música. Eu tinha música a meu favor, eu tinha DJ a meu favor, então eu pedia som de quem é aqui do grupo que dança. Com certeza tem um passinho. Então vamos lá, bote o som. Então foi uma festança. 15 minutos depois, falaram para mim aqui, produção: Léo, Cafu tá pronto, pode chamar. Então eu falei: meninas, olha aqui para mim, todo mundo olhando para mim agora. Eu queria que vocês recebessem com muito carinho uma pessoa que veio trazer um prêmio para vocês especial, uma surpresa. Cafu, e o Cafu entrou. E aí, poxa, foi maravilhoso. Mas eu travei no início, eu não sabia o que fazer. Então, você se movimenta, pega um objeto, eu não sei o que fazer. Se eu pego isso e faço assim, ó, com certeza alguém já pensa numa música, já começa a cantar, não é? Se eu pego isso e faço, eu lembro de uma música aqui, fala uma palavra, alguém disse alguma palavra, essa palavra gerou uma outra emoção, uma outra sensação, um outro sentimento, e aí vai. Agora, gente, emoção é estar inteiro. Emoção é você se permitir, é você se deixar levar. Nas minhas celebrações de casamento, como eu falo em público, é a minha profissão, já disse aqui a vocês, e falar em público você fala em diversos momentos, diversas ocasiões. Uma delas é celebrando casamento. Como celebrante que sou, eu levo um lencinho, a gente chama de lágrimas de alegria. E nesse lencinho, eu escrevi assim: Léo Dias, a minha marca, escrevo: permita-se emocionar-se. As pessoas não querem se emocionar, não querem demonstrar. Às vezes pensa que vai demonstrar fraqueza, às vezes pensa que vai estar excedendo o sentimento daquele ambiente. As pessoas se privam disso. E o emovere é e fora. Movere, movimento, emoção. Emoção, põe fora a sua emoção. Demonstre emoção por aquilo que você está fazendo. Se você está seguindo na carreira de professor ou professora, a profissão das profissões marca a vida das pessoas, e você não estar inteiro, você não se permitir, você não se emocionar com
com aquilo que você faz, você não ter movimento dentro desse ambiente, repense a sua história. Repense a sua história. Porque você precisa ser essa figura educadora, professora, que se movimenta, que se emociona, que faz acontecer. Eu deixo esse recado aqui para vocês. Então você veja, eu dei um exemplo contando uma história que eu usei voz, linguagem e emoção. No ambiente escolar não é diferente. Você tem que ser a figura educadora, professora para os seus alunos. Pode ser brincante. E aí a minha deixa. Eu sou professor brincante. Você tenha presença, tenha sorriso. Construa a linguagem com as crianças. Sabe aqueles professores que construíram cada um o seu cumprimento? Isso é muito legal. Isso é um símbolo, é uma linguagem. Você estabelece com aquela pessoa, com um aluno, que só vocês têm. Isso é inesquecível, isso muda a vida das pessoas. Isso transforma positivamente. Então permita-se emocionar-se. Permita. Você é uma figura única, de identidade própria. Ah, somos todos iguais. Não, não somos iguais. Somos semelhantes. Nós queremos equidade, condições iguais para poder caminhar, para poder seguir na vida. A gente busca igualdade de direitos, mas não somos iguais, somos semelhantes. Você é um ser único, única, uma voz única que te identifica, que se você vem com firmeza, você se torna inesquecível. Você com sua voz, você demonstrando a sua emoção, sem medo de falar, de fraquejar, de demonstrar, sem medo de ser feliz. E aí, utilizando a linguagem, como diz Nelson Mandela, quando você fala com uma pessoa na sua própria linguagem, você atinge o coração. Aí pronto, é correr para o abraço e ter uma carreira brilhante, seguir estudando sempre. Né? Ler muito faz muita diferença, ler em voz alta, leitura em voz alta faz muita diferença na sua carreira. Faça muito isso, para poder falar bem, falar bonito, gostar da sua voz. Faça leitura em voz alta usando esse instrumento aqui, usando essa ferramenta. A voz não é a ferramenta, a voz é parte do seu corpo. Corpo saudável tem uma voz boa. Uma pessoa de atitude, de firmeza, sem medo de ser feliz, tem identidade e tem uma voz única. Use esse instrumento para ler em voz alta, para pronunciar as palavras corretas, para não falar errado, né? Com segurança, com eficácia, com exatidão. Vamos lá, eu vou fazer aqui uma brincadeira para a gente encerrar. Uma brincadeira... Nossa, foi legal, né? Eu adorei esse papo aqui, viu? Isso tudo eu trato no curso, né? Como falar em público, como se apresentar melhor, né? 10 horas de curso. E aí a gente faz muitos exercícios de linguagem, exercícios para voz. Sempre trago uma fono para esse curso. Exercícios de se soltar, sabe? De identidade mesmo. De você falar em público sem roubar sua identidade, você cuidar da oratória sendo você mesmo. Então, no curso é fantástico, assim, um curso prático e dinâmico. Então, aqui eu trouxe um pouquinho de histórias, um pouquinho do que a gente leva para o curso, mas o curso tem N exercícios que não dá para fazer aqui, infelizmente. Mas eu vou encerrar com uma brincadeira, como prometido, uma brincadeira cantada, que cada um tem uma forma de apresentar essa brincadeira. Eu já vi de várias formas. Você provavelmente tenha visto também. E aprenda ela agora e use, mas faça do seu jeito. Pode pegar aqui os meus símbolos, né? A maneira com que eu vou apresentar essa brincadeira, usando voz, linguagem e emoção, para fechar a nossa conversa, mas e você cria a sua. Aquela brincadeira que é assim, pintinho e gavião. O pintinho em cima do telhado escorregou, caiu no chão. Quebrou a asa, quebrou o bico, foi para o hospital tomar injeção. Cuidado, muito cuidado. Seu pintinho com gavião. Como fica isso? Cantando.
Eu vou usar isso aqui, só para fazer um ritmozinho. O pintinho em cima do telhado escorregou, caiu no chão. Criança adora cair no chão. O chão é lindo, o chão é maravilhoso. Não temos problemas nenhum com o chão. Você suja a roupa, né? Você prepara o espaço. E a criançada cai no chão. Tem gente que sofre. A criançada cai no chão sofre. Levanta, não cai no chão. Pai, mãe, levanta. O chão é bom. A gente cresce, a gente fica distante do chão, e a gente não cai mais no chão, e a gente quer que a criança seja adulta. A criança cai no chão, sente o chão, deita no chão. Criança surda gosta de deitar no chão e sentir a vibração. O pintinho em cima do telhado escorregou, caiu no chão. Todo mundo no chão. Dá uma pausa na cantiga, é bom. O ritmo é você quem dá. Quebrou a asa, quebrou o bico, foi pro hospital tomar injeção. Pode exagerar. Diz, toma injeção, brinca com isso. Mudou o clima. Cuidado, muito cuidado, seu pintinho com gavião. Cadê o gavião? Ah, eu sou um gavião, vou pegar você. Não, vira um gavião. Eu sou o gavião, e vocês quem são? As crianças falam, pintinho, pintinho, mas na hora elas falam isso. Na hora. Então eu vou pegar os pintinhos, quero ouvir o barulho dos pintinhos. Elas saem correndo. E normalmente a criançada pequenininha corre em volta. Deixa elas correndo assim e você vai seguindo e correndo atrás delas. Não volta não, senão elas se trombam e se batem todas. Né? A criança corre em círculo. Assim. Até 5 anos, deixa correr em círculo. Mas olha essa brincadeira. Agora eu vou fazer sem parar, sem dar os estoques, tá? O pintinho em cima do telhado escorregou, caiu no chão. Quebrou a asa, quebrou o bico, foi pro hospital tomar injeção. Au! Ai, ai! Pode valorizar. Cuidado. Vem aqui todo mundo, pertinho, pertinho. Muito cuidado, seu pintinho com gavião. Se você já fez a brincadeira uma vez, elas já vão sair correndo. Você fala, não, calma. Vou escolher agora um gavião. Ou você pode... Eu sou o gavião. E vocês quem são? Pintinho. Vira um gavião e vai. Uá! Eu brinquei mais muito dessa cantiga. E se eu não tomasse cuidado, eu fazia ela o ano inteiro. Porque toda a aula as crianças queriam brincar de pintinho e gavião com o professor Léo. Porque o professor Léo faz cara de gavião. O professor Léo cai no chão com a gente. O professor Léo faz movimento. Dá risada. O professor Léo pega a gente. E o professor Léo deixa ser pego. É lindo isso. Linguagem, voz. O pintinho em cima do... Voz feminina. O pintinho em cima do telhado escorregou, caiu no chão. Barulho do chão. Linguagem. Quebrou a asa, quebrou o bico, movimento, emoção. O pintinho em cima do telhado escorregou, caiu no chão. Não dá. Tem que ter expressão, movimento, voz, linguagem e emoção. Pensa nisso. Eu sou tímida, eu sou assim, eu me aceitei assim. Você vai ter as respostas assim, do jeito que você é. Busque evoluir. Corpo, linguagem, voz e emoção. Busque. Faça essa busca. Acredite, confie em você. E você vai fazer a diferença no seu trabalho. Seu trabalho vai ser excelente. Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido aqui esse nosso encontro. Fico à disposição de vocês. Acho que a escola vai passar o meu contato. E, enfim, adorei. Adorei parar a minha vida aqui nesse momento, entregar o meu tempo para vocês, precioso, para a gente falar de uma coisa tão magnífica que é a formação e desenvolvimento da pessoa humana. Vocês têm essa grande missão.
como professoras, professores, educadoras, educadores, de fazer a diferença onde vocês forem. Tá bom? Beijão no coração, um abração aqui do Léo Dias. Tudo de bom. Tchau.